Chegamos ao último bloco do Band Entrevista desta semana. O programa fala sobre a passagem para domínio público das obras de Monteiro Lobato, ou seja, os livros do escritor, por exemplo, agora podem ser reeditados sem o pagamento de direitos autorais. Nosso convidado de hoje é o professor Luzimar Goulart Gouveia e comigo está o jornalista Elcio Costa. Professor, essa mudança também se refere aos personagens de Lobato, por exemplo, Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia. Essa mudança também vai atingi-los, porque muitas vezes as crianças têm aquela noção do personagem de Lobato, né? Pelo menos de uma certa geração, o personagem da Lobato da televisão. E isso muitas vezes também ficou restrito a determinado tipo de exploração daquele personagem. Agora abriu para isso? Sim. O texto é livre, né? As obras que se criaram a partir daquele texto é que vão ter que se proteger, né? Então, as personagens televisivas, as imagens, as músicas que estão vinculadas a um produto, eles vão ter de se proteger legalmente. Mas o que a obra literária suscitar em termos de criações novas, eu posso usar qualquer personagem. Então, por exemplo, eu posso colocar a Dona Benta como uma avó internética, atualizando, né? Ou mesmo eu posso colocar o sítio do Pica-Pau Amarelo em outro lugar, com outras tecnologias, com as tecnologias contemporâneas. Então é possível ter esse tipo de liberdade, né? Que são aquelas releituras que a gente disse. Então, por exemplo, aquela caracterização da Emília da televisão, aliás, ocorreram várias caracterizações da Emília da televisão, é uma coisa, mas o personagem Emília pode ser explorado, por exemplo, em videogame, em programa de televisão, etc. Perfeitamente. Aquelas criações que foram feitas são um produto. Aquele produto vai ter de se proteger, né? Agora, o que eu quiser fazer a partir do que a obra me suscitar, eu posso fazer. Eu posso alterar esse personagem, atualizar essas personagens, nenhum problema. Ser baseado na obra de Lobato. Sim. Agora sem qualquer tipo de problema. Exatamente. Com direito autoral. Eu acho que essa palavra baseado fica bastante interessante nesse sentido, até num certo sentido comum mesmo, né? Isso aqui é baseado em, né, inspirado por... Não é o texto dele. Não é o texto dele. No texto não se pode mexer. No texto, mas se pode dialogar com esse texto, né? Quer dizer, o texto dele é o dele, pronto, é aquele já eternizado naquela forma. Mas eu posso adequá-lo a diversas plataformas ou conceitos de comunicação. Que é um outro texto a partir daquele texto. Sim. Já há uma relação de diálogo, né? E um diálogo extremamente criativo. O que não era permitido até agora, a não ser com pagamento de direitos e negociações com a família. Não, tanto é que você não tem nenhuma atualização do texto de Monteiro Lobato. Agora você pode fazer essa atualização. Cinema, teatro. Cinema, teatro, outras obras literárias, né? História em quadrinho, mangá. Se eu posso pegar o universo, a mecânica, o universo do sítio do Pica-Pau Amarelo e criar novas histórias. Agora, histórias contemporâneas, por exemplo. Taubaté, por exemplo, tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um ponto turístico da cidade e é um ponto importante. Recebeu recursos de atenção do Estado, recebe ainda da Prefeitura. Agora, muitas vezes esse sítio é considerado estranho para a geração que conhece Lobato da televisão. Eles esperam encontrar o sítio da televisão no sítio real, e é bem diferente. O senhor acha que agora, com essa liberação, de repente pode haver uma oxigenação do sítio, levando em conta que ele é tombado, mas pelo menos do conceito, dos personagens, uma criação de alguma coisa diferente ali naquele espaço? Eu acho que pode sim, a partir do momento que suscite esse interesse pela obra, que ela seja relida, eu acho que pode. Embora se deva respeitar o espaço natural, né, aquele patrimônio. Inclusive o entorno é tombado, o prédio, a casa e o entorno são tombados. Mas são muitas as artimanhas da indústria cultural. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Eu lembrei disso pelo tema que muito tempo foi famoso a questão da Lobatolândia, né? Que era o projeto de criar uma obra de Lobato, fazer um grande parque. Um parque temático agora. Sim. O que agora fica mais fácil. Agora é possível. Agora, professor, para quem está nos acompanhando e vai poder, agora depois do programa, acessar a internet e ir lá nas páginas de domínio público, encontrar toda a obra de Lobato.
Para quem não teve o acesso às obras de Lobato, por onde começar? Pois é, qual público? Né? Eu estava comentando com o Elcio, é muito difícil uma criança hoje de 7, 8, 9 anos ler Monteiro Lobato. Tá? Porque quando se tinha há 30 anos, eu não estou sendo saudosista, 9 anos, há 40 anos atrás, aos 9 anos você estava lendo, né? Você não tinha um universo tão distanciado daquele universo imagético, por exemplo, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Você ainda passeava férias na casa da vovó, a família tinha propriedade rural, então não era um universo tão distanciado. O universo das crianças hoje de 10 anos é muito distanciado do universo do Monteiro Lobato, da imagética desse universo lobatiano. Então, eu creio que isso é uma dificuldade. Às vezes eu acho que quem gosta mesmo de Monteiro Lobato somos nós, mais adultos. E agora eu estou sendo saudosista. Né? Acho que quem mais para adulto vale a pena ler Reinações Narizinho se não leu agora original, né? Exatamente. E eu acho que é sempre tempo de ler Monteiro Lobato, mesmo a obra infantil, mesmo você sendo adulto, ler a obra infantil. Nossa, a Emília tem muita coisa para nós. Aí Reinações Narizinho é a porta de entrada. Né? Emília no País da Gramática, né? Tudo é muito interessante. A menina Narizinho Arrebitado, As Caçadas de Pedrinho, tudo. E a obra adulta? Urupês é indispensável? Urupês é indispensável, né? Até porque você vai encontrar o texto Velha Praga, o texto Urupês. O Problema Vital, você vai encontrar o Jeca Tatuzinho, A Ressurreição, né? E outras questões ligadas à Escola de Manguinhos, né? Cidades Mortas, Negrinha, você pode pensar muita coisa ali. E as questões mesmo de discussão da questão do aço, do ferro, do petróleo, tá? Conhecer esse tipo de pensamento combativo. É o ativismo político dele. Aquele ativismo político dele extremamente construtivo, né? Eu acho que é sempre tempo de ver Lobato. Tá aí, boas dicas para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Professor Luzimar, nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer imensamente sua presença e as explicações. Então, a próxima oportunidade. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Elcio Costa, a gente volta na semana que vem. Tem um outro convidado aqui. Segue o baile, Nicolino. Não pode parar. Band Entrevista volta na próxima semana, sempre em 2 horários, às 8h30 da manhã, com reprise após o programa Show Business, na madrugada de segunda-feira. Obrigado pela atenção. Até o próximo domingo. Tchau.